claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Leandro Boles. Com B de bola, B de Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para a nossa área desta sexta-feira, a primeira sexta-feira deste ano de 2025. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7, pelos aplicativos e também através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no momento em que o quinto sinal da Rádio Bandeirantes marca exatamente 11 da manhã, mais 30 minutos em Campinas. E hoje tem início o período de transmissões esportivas aqui da RB, com o timaço de Carlos Batista entrando em campo. Logo mais, 9h30 da noite, a bola rola. Tem Guarani Atlético Mineiro, a estreia do Bugrinho ou do Bugre. Não, Bugrinho é muito ruim, você acaba diminuindo a situação do seu time. Então é a estreia do Bugre, a camisa alviverde do Guarani Futebol Clube, encarando o Clube Atlético Mineiro. Serão 4 títulos da Copinha em campo. Um título do Guarani, 3 títulos do Atlético Mineiro. O jogo vai ser em Franca, no estádio José Lancha Filho, 9h30 da noite, a bola rola. E amanhã será a vez da Macaca, bicampeã da Copa São Paulo, entrar em campo também, jogando em Santa Fé do Sul, 13 horas, hein? 1 da tarde, a bola rola. Vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes, tem Ponte Preta e Cuiabá. Sobre os times de cima, sobre os profissionais, os times de Campinas seguem se reforçando, visando a temporada deste ano. E a partir de agora, eu convido você a participar e interagir conosco através do 971021493, dentro da nossa área, apenas mensagens de texto. Com os trabalhos técnicos do Danilo Capucci, mais um integrante da equipe técnica do Gil Kleber. Vamos juntos, aqui na Bandeirante. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Nossa área de hoje, dia 3 de janeiro, o Guarani encaminha a contratação de Emerson Júnior, goleiro formado nas categorias de base do Internacional. Jogador de 24 anos passará por exames médicos hoje, antes de assinar contrato com o Bugre. Crias da Tribo estreiam hoje na Copinha, 9h30, diante do Atlético Mineiro. Ponte Preta anuncia oficialmente os primeiros reforços para esta temporada. Vitor Andrade, Diogo Silva, Serginho, Rodrigo Souza, Arthur, Simon, Bruno Lopes, Lucas Cândido e agora há pouco Pacheco foram os primeiros atletas anunciados. Fora das 4 linhas, Matheus Silva e Ramon Carvalho entram na Justiça do Trabalho, alegando falta de pagamento de férias e também de 13º salário. Botafogo se aproxima da contratação de Jair, jovem zagueiro do Santos, defensor de 19 anos,
tinha vontade de sair do Peixe direto para o exterior, mas foi convencido a desembarcar no Rio de Janeiro. Na negociação, o Glorioso envolve os jogadores Lucas Halter, Danilo Barbosa e Tiquinho Soares, além, é claro, de uma compensação financeira. Treinador da Juventus confirma a saída de Danilo, capitão da equipe. O brasileiro nem sequer viajou com o elenco para a disputa da Supercopa e em entrevista coletiva, Thiago Motta disse que ele não está nos planos do clube para a sequência da temporada. Flamengo recusa a primeira proposta do Aston Villa por Wesley. Clube inglês ofereceu quase 100 milhões de reais pelo lateral direito do time rubro-negro. Bandeirantes. São as manchetes do Nossa Área de hoje para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, no FM em 85,7 e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas. Estou acompanhando aqui no tênis, o João Fonseca vem fazendo história, hein? João Fonseca, brasileiro, acabou de vencer aí uma competição, foi em 2024, a mais importante, uma espécie de categoria de base do tênis, e ele segue brilhando também em 2025. O brasileiro está disputando o torneio Challenger de Canberra, na Áustria, e já venceu seu terceiro duelo no ano. O João encarou o britânico Jacob Fernel e se saiu vencedor por 2-0 com parciais e duplas 6-3. Com o resultado, o Fonseca avança para a final do torneio e vai encarar agora um americano. Talvez esteja pintando um novo Guga aí, o jovem João Fonseca. Claro que é prematuro ainda a gente afirmar qualquer coisa em relação a isso, mas vem tendo destaque o jovem João Fonseca. 971021493, você participa e interage conosco. Já o Vladimir Catarino atualiza tudo dos times de Campinas. Tem o Edu Pinheiro com Em Dia com a Bola, com a ficha técnica e os comentários dele, do comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes, o Tigrão. Só para ressaltar as primeiras mensagens aqui, o Batata de Rio Preto. Ontem estava muito calor, mas hoje está menos. Vamos ver o desempenho dos clubes de Campinas na Copinha, pois faz tempo que ninguém vai longe, é verdade. A Copinha ficou muito difícil, né, Batata? A gente até comentava isso nos programas esportivos, no rádio e também na TV. Hoje os times que têm estrutura, a gente coloca aí principalmente os grandes, pela questão financeira, pelos CTs, pelos centros de treinamento, acabam se sobressaindo. Dificilmente vamos ter surpresas, como a gente teve no passado. Lembra do Roma Barueri, que foi campeão da Copinha, entre outros times? Dificilmente isso novamente vai acontecer. É só você pegar aí os últimos campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo tendo 128 times, você pode surpreender. Ontem, por exemplo, eu estava acompanhando o Fast Clube do Amazonas e Botafogo do Rio de Janeiro, que jamais conquistou o título da Copinha. O Botafogo está jogando uma mescla sub-17 com o sub-20, porque lá no Campeonato Carioca, times cariocas no início da competição, eles utilizam principalmente os jogadores da base, ou seja, o Botafogo deixou claro que não tem prioridade nesse momento da Copinha, mas fez um jogo duro o Fast Clube diante do Botafogo, tanto é que saiu vencendo, depois sofreu o empate. Então é muito difícil a gente afirmar, por exemplo, que Ponte e Guarani possam surpreender na Copa São Paulo. É possível? Claro que é possível. O Guarani, por exemplo, ano passado, foi eliminado na segunda fase pelo Corinthians nos pênaltis. O Corinthians bateu o título, né? Foi campeão do torneio. Aliás, é o maior campeão da Copa São Paulo. Mas é muito difícil, é um campeonato muito complicado. Você tem aí a primeira fase, onde os dois primeiros acabam se classificando. Aí você tem a segunda fase, a terceira fase, depois tem uma outra fase, só depois oitavas, quartas, semi e até a grande final no dia 25. Mas é claro que a gente vai torcer para um bom desempenho dos times de Campinas. Manda um abraço aí pro Roberto Santista da Gema. Alô, Roberto, um abraço para você. Grande abraço aí ao Batata. Bom dia, Boles. Matheus Silva na Justiça com dinheiro a receber. Será mesmo que o discurso está tudo em dia? Era verdade. Ano novo, gestão velha. Abraços, é o Marcelo Pimentel. O presidente Marco Eberlin sempre deixou claro que os salários estavam em dia. O que o Matheus Silva está pedindo é a questão de 13º, fundo de garantia, entre outras situações. Lembrando que oficialmente a Ponte, ontem a informação ela é correta e também no sentido de estar em dia com a situação mesmo, né? A gente falou ontem, mas hoje a gente também ressalta. O clube, a Ponte Preta ainda não foi, a equipe não foi notificada, o clube não foi notificado em relação destas duas ações do Matheus Silva e do Ramon Carvalho. O CH tá de férias, alô, Catelli, o CH tá de férias, volta no dia 13.
O que você acha dessa briga entre Hulk e o jogador do Botafogo lá? Ele se refere talvez ao Luiz Henrique, ainda na parte final, né, do Campeonato Brasileiro. Que baixaria envolvendo sobrinha em atos sexuais, o caso do Luiz Henrique, ou mexendo com a esposa do outro. Olha, ô Catiele, você perguntou pro CH, mas eu respondo, eu tenho certeza que ele responderia a mesma coisa. Para esse assunto aí, 10 letrinhas, conta comigo, lamentável, tá bom? Lamentável. Vamos a um rápido intervalo, 11h37, já voltamos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Edu Pinheiro. Muito bem, começou a Copa São Paulo, que tem 128 equipes divididas em 32 grupos. Ontem tivemos 6 jogos. São Carlos 2, Imperatriz do Maranhão 1, Mirassol 2, Rio Branco do Espírito Santo 1, Cruzeiro 1, Real Brasília do Distrito Federal também 1, Criciúma 1, Capitão Poço do Pará 0, Votuporanguense 2, Floresta do Ceará 0, Botafogo do Rio 2, Fest Clube de Manaus 1. Hoje teremos 22 partidas, destaque para 18 horas em Barueri, Palmeiras e Náutico de Roraima, às 20 horas Araraquara, Santos e Tirol do Ceará, 21h30 em Franca, Guarani e Atlético Mineiro. A Bandeirantes transmite narração de Roger Williams. E amanhã, a estreia da Ponte. A Macaca está em Santa Fé do Sul. 1h, hein? Às 13 horas começa a Ponte Cuiabá. E aqui na Bandeirantes quem narra é Leandro Bolis. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Estamos de volta. É o último programa deste plantão de férias que nós vamos estar no comando. Semana que vem, Nossa Área, o Batistão estará na área, no Nossa Área, na área, aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. E já eu convido você para acompanhar os donos da bola na tela da Band Mais TV, com muitas atrações. Vamos estar já ao vivo na tela da Band, os donos da bola. Alô, meu amigo Carlos Matozinho, sempre conosco, desejando um bom dia a todos aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está conosco, não esqueça, hein? Deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tamo junto, Bolis. Valeu, Abimael Costa, um grande abraço pra você. O Renato Grácia tá dizendo que é deprimente a Ponte ser colocada na justiça por um perna de pau, segundo ele, como Matheus Silva. Tempos sombrios. Valeu, Renato Grácia, um abraço pra você. Bolis, o problema do Guarani é a gestão do futebol. Tem boa categoria de base, mas se não tiver uma gestão boa no futebol e recurso financeiro, não chega a lugar nenhum. Abraços, é o Cavalcante. É isso, concordo com você. O Alexandre sempre conosco, dizendo que grandes processos na Ponte, sendo irônico, parabenizando a gestão do Eberlin.
dizendo que na semana que vem a fornecedora de material esportivo também vai sair da ponte. Uma situação que o torcedor da Macaca não queria, né? Não queria ouvir, ler, ver esse tipo de notícia, mas é uma situação que o clube está sujeito, não só a Ponte Preta, como outros clubes também, em relação a tudo isso. Bom, vamos começar o programa, a nossa área, né? Efetivamente, 11h42, com o Vladimir Catarino, atualizando as últimas do Guarani. Fale do Bugre, Vlá. Oi, Bolis, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre está fechando aí esta primeira semana do ano de preparação para a disputa do Campeonato Paulista. Tem jogo logo ali, né? Dia 15, estreia do Guarani na competição, jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A partida vai acontecer no estádio Brinco de Ouro. Bugre que está muito perto de acertar a contratação do goleiro Emerson Júnior, filho do Emerson. O Guarani está tratando com o goleiro, que é formado nas categorias de base do Internacional, tem 24 anos, hoje realiza exames médicos, dando tudo ok, sendo aprovado nesses exames, ele assina contrato com o Guarani. O que não tem mais os goleiros, os 3 goleiros que defenderam o time em quase toda a temporada do ano passado já estão fora, né? Pegorari, que foi para o 15 de Piracicaba, o Vladimir foi devolvido ao Santos e também o Douglas Borges, que acertou com o Náutico, por isso a necessidade da contratação de goleiros. O Emerson Júnior deve vir realmente para suprir uma dessas carências. Enquanto o time profissional segue treinando, o time júnior da Copinha faz a estreia, né, contra o Atlético Mineiro. Partida que acontece hoje, 9h30 da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Guarani, que no ano passado foi eliminado na segunda fase pelo Corinthians, que veio a ser o campeão, quer avançar, quer ter uma campanha melhor na edição deste ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bolis. Valeu, Vladimir. Tô vendo aqui a temperatura. Franca também é uma região muito quente do interior paulista. Nesse momento, 26 graus, mas existe a possibilidade, se bem que remota, de chuva para hoje, sexta-feira, lá no José Lancha Filho, que é o estádio da Francana. A Francana, time paulista, chegou até a disputar a primeira divisão do futebol paulista, mas há muito tempo está nas divisões intermediárias. A Francana, portanto, atua lá no estádio Lancha Filho, José Lancha Filho, onde o Guarani daqui a pouquinho entrará em campo. Mas vamos saber do Tigrão, né? O Tigrão, já o Tigrão vem para o seu comentário. Antes, sobre o Emerson, goleiro que o Vladimir citou, o Emerson Júnior, Emerson Fabiano Kerber Júnior, é gaúcho de Estância Velha, tem 24 anos, 1,95 m, hein? É grande o goleiro, estava no Atlético Goianiense, emprestado pelo Inter, mas não jogou. Foi formado, como disse o Vladimir, no Internacional, Sub-20, entre outras categorias. Foi emprestado em 2021 para o Figueirense, foram 12 jogos. Depois ele voltou para o Internacional, mas foi pouco aproveitado. Goleiro, portanto, que está chegando ao Guarani, e ele foi campeão da Copinha, né? Copinha até aqui, ó, campeão da Copinha. O Emerson Júnior foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020 pelo Internacional. Vamos saber do Tigrão. E aí, Tigrão, como é que você está vendo esta movimentação, as últimas informações do Bugre Campineiro? Fala, Tiger, bom dia. Bom dia, Bolis. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos do Nossa Área da Bandeirantes. Pois é, né? O Guarani acabou praticamente aí se desfazendo da sua equipe de goleiros da temporada passada. Trouxe o Gabriel Mesquita, que tem tudo para iniciar, até pela qualidade que tem, e pela boa performance que já apresentou no próprio Guarani, tem tudo para começar como titular. Mas o Guarani está encaminhando aí a contratação do Emerson Júnior, né? Tem boa base do Internacional, já jogou para lá e para cá, já é experiente, apesar de jovem, com 24 anos, mas é necessária essa contratação em virtude das baixas que a posição sofreu nessa larga reformulação que o Guarani fez no elenco aí para a temporada de 2025. É o tipo da contratação providencial, né? Providencial. E o cardápio de hoje, eu digo providencial por causa exatamente disso, né? As opções ficaram bastante reduzidas na posição. Enquanto isso, o cardápio futebolístico de hoje é a estreia do Guarani na Copinha, né? 21h30. O Guarani estreia hoje
diante do Atlético Mineiro. Jogo duro, hein? Jogo complicado, nós vamos estar nessa, se Deus quiser. Grande transmissão com o comando do Roger Williams. E eu estarei nessa aí nos comentários com o Vladimir Catarino nas reportagens. Vamos ver o que a gente garimpa, né? Essa é a expectativa do torcedor do Guarani, como também da Ponte. Quem sabe como que por um milagre aparecem aí 3 ou 4 jogadores interessantes para que a equipe de cima possa ser abastecida, para que eles possam ser promovidos aí e com a identificação com o clube, com a formação dentro do clube, quem sabe possam contribuir decisivamente aí para uma campanha boa nesse ano de 2025. Vamos esperar com muita expectativa a partida e convido a todos para que nos acompanhem aqui na Bandeirantes para essa estreia do Bugrinho dentro da Copa São Paulo na edição de 2025. Valeu, Tigrão. E de fato o Emerson Júnior, que está chegando ao Guarani, foi o goleiro titular da campanha do Inter, campeão da Copa São Paulo em 2020. Foi a última final realizada no estádio do Pacaembu 2020, o ano da pandemia. A pandemia começou em março, no comecinho de março. A final foi realizada no dia 25 de janeiro, um Grenal. E naquela ocasião o Inter acabou levando a melhor e o Emerson Júnior, goleiro titular desta campanha que culminou com o título do Inter. O Inter foi comandado pelo Fábio Matias, treinador que já passou por outros clubes, é aqui da região, passou pelo próprio Inter, a base profissional, o Flamengo. Ele é aqui da região da cidade de Santa Bárbara do Oeste, então o Emerson Júnior está chegando para reforçar o time do Guarani nesta temporada de 2025. 11h49, 971021493, o Avelar está aqui conosco, o Flávio Holland também conosco, participando e interagindo, através do WhatsApp da Rádio Bandeirantes, é a nossa área desta sexta-feira, primeira sexta-feira do ano de 2025. Você está na Rádio Bandeirantes de Campinas com o timaço de Carlos Batista. Vamos agora com as informações da Ponte Preta, retorna o Vladimir Catarino. Fala aí, Vlad. Oi, Boles, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Aleluia, né? Finalmente a Macaca anunciou os primeiros reforços para a temporada 2025. Anúncios foram feitos ontem no final da tarde. Tratam-se de jogadores que nós já vimos adiantado aqui na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Atacante Victor Andrade, o goleiro Diogo Silva, além do Serginho, do Rodrigo Souza, do Arthur, Simon, Bruno Lopes, Lucas Cândido e Pacheco. Primeiros atletas anunciados, confirmados como reforços ponte-pretanos. Vamos ouvir um deles, Boris? Vamos ouvir o Rodrigo Souza, que estava no São Bernardo antes de vir para a Ponte Preta. Ele fala sobre a sua experiência e a formação desse elenco visando a temporada 2025. Felicidade imensa, muito orgulho de estar fazendo parte desse grande time. Quando teve essa primeira conversa, foi bem explicado, a respeito sobre isso. Falou um pouco dessa importância de ter um novo grupo, um grupo de experiência. E acho que isso também encaixa um pouco no meu perfil, como você falou, eu estava no São Bernardo há um tempo, já sendo capitão, sendo uma das lideranças lá. E isso também ajuda bastante. Eu acho que os jogadores também que estão chegando aqui, mais que já estavam aqui, acho que a gente está montando uma grande equipe, uma equipe vencedora, jogadores com perfil de muita garra, de muita dedicação. E com fé em Deus a gente vai conseguir fazer um bom Paulistão aí no final do ano. Aí vamos estar com esse acesso aí para a Série B novamente. Boa sorte, o Rodrigo Souza, aí, novo jogador da Ponte Preta. O anúncio ou os anúncios foram feitos, mas não deve ficar por aí não, A Ponte busca a contratação de mais jogadores, enquanto isso, 2 que estavam no último elenco, entraram na justiça contra a Ponte e não deve permanecer mais. Casos do Matheus Silva e do Ramon Carvalho, alegando falta de pagamento de férias e 13º, entraram na justiça e agora a justiça vai decidir qual vai ser o destino financeiro desses 2 jogadores com relação à Ponte Preta. As informações da Macaca aqui no Nossa Área. Muito bem, 11h52, obrigado Vladimir. Vladimir volta já, o Vladimir estará conosco logo mais na tela da Band, ao lado também de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, que já está aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. E a Macaca, Tigrão, você observa o Instagram da Ponte Preta, são jogadores anunciados, muitos jogadores que estão sendo anunciados, nenhuma novidade.
Mas o que você pode falar desses jogadores aí, Tigrão? A Ponte vem anunciando agora oficialmente, prudentemente acabou só colocando realmente de forma oficial depois que estava o contrato assinado, né? Exames médicos feitos e tal. Eu já tive a oportunidade de dizer. Você vê, oficializou o Serginho também, 34, né? Serginho é daquela safra do Neymar, né? Então, são vários jogadores aí, cascudos, experientes. Acabou de anunciar o Jean Dias, são 10 no total. 10 no total anunciados, mas tem 12 ou 13 contratados, né? E, aliás, dentro daquilo que a Bandeirantes não errou nenhum nome até agora. Não. Todos os que nós falamos aqui foram confirmados. Isso mostra aí a sagacidade, a competência também do nosso repórter, do Catarino. E claro que vamos ter que esperar, né? A gente vem falando isso insistentemente, mas a princípio a Ponte está montando um time experiente. Tem que fazer a mescla, sim, não pode ser um time muito combalido fisicamente, com idade média muito alta, mas está sendo feita essa mescla aí na medida do possível e a gente aguarda com muita expectativa se vai dar liga, como é que vai ser a plataforma tática utilizada pelo Alberto Valentim, já para a estreia duríssima da Ponte no dia 15 contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. E a outra grande expectativa, acabei de falar aqui a respeito do Guarani, é igualzinho para a Ponte, né? É muito grande a nossa expectativa pela estreia da Macaca amanhã na Copa São Paulo contra o Cuiabá, né, Boris? Atual campeão matogrossense. Pois é, então, por que a expectativa é grande? Porque tem toda essa dificuldade para contratar, está contratando vários jogadores veteranos, quem sabe, né, se por uma luz dos deuses dos estádios não surgem lá 3 ou 4 nomes com destaque, com qualidade, né? Com pedigree, para já receber aí uma oportunidade no time de cima e municiar o time de cima da Ponte já para essa temporada de 2025. É duro, né? Horário horrível, temperatura altíssima, mas a Ponte vai ter que superar todas as adversidades aí. A Macaquinha, né? Que é o júnior da Ponte, né? Não vou falar Pontinha, vou falar Macaquinha. Macaquinha, boa. Fica melhor. Contra o Cuiabá. Essa é uma expectativa que a gente tem de dar uma avaliada com bola rolando. Numa competição oficial, como é que vai ser o comportamento desses meninos e se dá, de repente, pra gente imaginar aquele e projetar aquele ou aqueles que podem ser pinçados aí num futuro muito breve, quem sabe até já para essa temporada. Tomara que isso aconteça. Boa. Quanto aos problemas aí trabalhistas, a Ponte está esperando ser notificada e a gente lamenta profundamente que o ano comece já com notícias tão devastadoras para a administração e para o bom andamento do dia a dia do clube. 11h55 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, na terceira rodada do Paulistão, o Bugre vai pegar o São Paulo no Morumbis. E não faz tanto tempo assim, a última vez que o Guarani ganhou do São Paulo lá, foi em janeiro de 2019. Só que o jogo foi no Pacaembu e foi 1-0 Guarani, gol do lateral esquerdo William Matheus, que veio do Coritiba. Mas a grande atuação nessa partida foi do goleiro Clever, do Guarani. Estava fazendo a sua estreia o Clever. Veio do Atlético Goianiense. O titular era o goleiro Giovani. Sentiu um problema muscular e ficou no banco. E Clever fez pelo menos 5 defesas espetaculares. O Guarani de Clever, Léo Príncipe, Ferreira, Diego Giareta e William Matheus. Romilson, Ricardinho, Felipe Amorim,
Thiago Ribeiro, depois Fernando Viana e Lucas Crispim, depois Inácio, Diego Cardoso, depois Fernandes, o técnico Osmar Loz. O São Paulo, nesse dia aqui com Thiago Volpe no gol, Bruno Pérez, Arboleda, Anderson Martins, depois Hernandes e Reinaldo, Jusilei, depois Hudson, Luziero e Elinho, depois Nenê, Everton, Diego Souza e Pablo, técnico André Jardine. 31 de janeiro de 2019 no Pacaembu, São Paulo 0, Guarani 1, gol de William Matheus, lateral esquerdo, com grande atuação do goleiro Clever. E o Guarani quebrou um tabu de 22 anos que não vencia o São Paulo na capital. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolles. Muito bem, meus amigos, estamos encerrando mais uma edição do Nossa Área. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu espero você logo mais às 17 horas no Esporte em Debate. Na sequência, você fica com a programação da Rede Bandeirantes. Até lá! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes.